Dia desses eu estava conversando com a Karen lá no Instagram e nós estávamos falando de uma editora pequena que havia lançado um livro que finalmente saiu no Brasil, né, numa tradução brasileira, porque eu li numa tradução portuguesa, que é o Cristina Lavranzater, e saiu por uma editora pequena, pela Atilha Editora, e nós ficamos falando disso, de como às vezes nós leitores ficamos à mercê daquilo que é colocado no mercado para a gente. Nós ouvimos muitas vezes falar de escritores que têm interesse para nós, mas a gente não encontra traduções para ler. Porque são escritores que não estão na moda, são escritores que já morreram há muito tempo, não saiu nenhum filme baseado numa obra deles, não saiu nenhuma minissérie, não estão na moda, enfim, não estão em evidência por uma série de razões como essas que eu acabei de citar, e aí as editoras grandes não se arriscam. Mas a questão é que nenhum de nós, eu acredito que a maioria dos leitores, pelo menos acredito que muitos de vocês se sintam assim, não querem ficar lendo sempre as mesmas coisas e encontrar as mesmas opções no mercado. A gente não quer ficar encontrando 2, 3, 6, 12 traduções de uma mesma obra, mais uma vez publicada, por melhor que ela seja. Seria muito melhor a gente encontrar uma coisa diferente, que ainda não foi traduzida, desde que seja uma coisa boa. Mas a gente fica à mercê do mercado, né? O leitor, ele tem interesse em outras coisas, eu acredito, mas ele muitas vezes não domina aquelas línguas. E mesmo os melhores leitores, aquelas pessoas que são leitores ávidos, eles não conhecem tudo. Então, muitas vezes o leitor não pode desejar ler uma coisa porque ele nem sabe que ela existe. E aí esse vídeo seria uma espécie de proposta para vocês, talvez um tanto ingênua, mas a gente tem que começar de algum lugar, para que vocês, leitores, se quiserem, se acharem isso interessante, e aqueles de vocês que têm algum contato com o mercado editorial, de repente passem isso. Uma espécie de desafio às editoras, que é: procurem aqueles nichos não explorados. Conheçam esses autores de tais nichos não explorados. Seja uma nacionalidade que a gente não conhece, seja uma época da literatura que a gente tem muito pouca coisa traduzida no mercado brasileiro à nossa disposição, seja autores de determinados temas e gêneros que a gente às vezes nem sabe que existe. Então, a ideia seria essa, que as editoras procurassem esses nichos não explorados. Vissem quais são os seus autores, lessem esses autores, selecionassem, traduzissem e publicassem e divulgassem aquilo que elas estão oferecendo, para que a gente saiba que existem outras opções. Claro que os editores podem dizer, e eles têm razão quanto a isso, que a gente não pode ficar arriscando em autores que estão fora de moda, né? Em livros, em obras, em gêneros que as pessoas às vezes não conhecem, porque a gente vai publicar e aquilo vai encalhar e a gente vai ter um prejuízo. Tá, mas todos nós, que eu acredito que aconteça com vocês, como acontece comigo, conhecemos editoras pequenas que estão se arriscando, elas estão encontrando alternativas para isso, para enfrentar esse mercado competitivo. Algumas usam, por exemplo, o sistema do Catarse, como a editora Wish, a editora Pedra Azul e outras. Que no Catarse você pode apoiar aquele projeto para publicação daquele livro, e quando o projeto dá 100% de apoio, o livro é publicado e aqueles que apoiaram começam a receber o livro. Outra alternativa que algumas editoras usam, como por exemplo a Scripturiando, que a área dela é lendas medievais, sagas antigas, são áreas assim ainda não muito exploradas ainda, é fazer impressão sob demanda. Ou seja, à medida que o livro é procurado, é buscado, aí ele é impresso, né, ou seja, publicado e colocado à venda, para chegar até o leitor. E aí eu diria, para quem está assistindo e acha que é interessante colocar isso de alguma forma, levar isso de alguma maneira, seja aos representantes de mercados editoriais, representantes de editoras pequenas, médias, grandes, alguém que de repente vocês conheçam,
seja fazerem algum tipo de pressão que de repente vocês têm até alguma ideia e botam nos comentários aí. Porque a gente quer ter diversidade nesse mercado, para a gente poder escolher mais e não ficar à mercê do que eles oferecem, que às vezes é sempre mais do mesmo, e vocês sabem. Debaixo desse vídeo eu vou colocar o nome de algumas editoras que são pequenas e que estão fazendo um trabalho diferenciado. De repente vocês conhecem outras.